E aí pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui rapidinho hoje. Eu achei importante a gente falar em vídeo sobre o modelo de dados. Então eu vou gravar esse vídeo aqui rapidinho para a gente ver. E também eu vou deixar a imagem para ficar mais fácil de vocês terem ela para base, para uso durante os vídeos e para, claro, fazer feedbacks. Então se você, após a gente fazer essa análise aqui desse modelo de dados, você achar alguma coisa pertinente, inserir, remover, mudar, qualquer coisa, fica à vontade para falar. Afinal de contas, o grupo de estudo ele é montado por todo mundo que está aqui. Hoje nós somos 14 pessoas e o nosso grupo de estudo é montado por nós. Então tudo que a gente está fazendo aqui é uma forma de estudo para todo mundo. Então não deixa de participar da interação não. Então vamos lá. A primeira coisa, a gente começa aqui pela pela tabela de usuários. Eu priorizei deixar num padrão de escrita em inglês, porque o Laravel ele vai trabalhar de uma forma mais fácil se a gente usar usar essa forma de escrita, se a gente usar o idioma em inglês, ele já trabalha isso mais fácil. Caso contrário, se a gente preferir trabalhar com tudo em nome português, a gente tem que acabar fazendo algumas mudanças no framework. Aliás, não no framework, a gente tem que inserir algumas informações para ele saber lidar. Então, eu preferi trabalhar dessa forma. Então, vamos lá. A classe de usuário, que vai ser representada pela tabela users, ela vai vir com os seguintes dados. O ID, aí você pode perguntar, eu estou vendo que tem um CPF aqui, por que a gente não usa o CPF de chave primária? Caso o usuário não queira informar o CPF dele, a gente não vai obrigar. Então a gente mantém o ID para esse nível de informação. A gente só manda uma informação que o CPF não está preenchido. Então a gente tem o CPF, o nome, o número de contato dele, a data de nascimento, o gênero dele, se é MF ou algum outro que a gente vá identificar de acordo com o nosso sistema, as notas do usuário, ou seja, observações que a gestão do sistema possa fazer sobre um usuário, o e-mail que esse usuário vai usar para fazer login, a própria senha dele, criptografada evidentemente, o status desse usuário, se ele é um usuário ativo, se ele é um usuário suspenso, se ele é um usuário inativo, qualquer coisa do tipo, e a permissão do usuário, a permissão de modo geral para o usuário. Daqui a pouco a gente vai ver que nós temos uma outra permissão. Relacionado com o usuário, a gente tem várias coisas, mas agora eu quero passar por essas duas tabelas aqui rapidamente. User Social Data, User Notification Client. O que isso aqui vai funcionar no nosso sistema? Esse User Social é que a gente vai implementar uma função de login com rede social. E aí a gente vai usar essa tabela para a gente armazenar as credenciais de rede social. Então, por exemplo, quando eu vou fazer login com o Facebook, a gente tem que guardar o ID do Facebook, porque aí a rede social, o Facebook, ele vai retornar para a nossa aplicação o ID do usuário logado. Então, se a gente não armazenar isso, a gente não consegue autenticar o usuário. Aí vamos supor que a gente quer implementar o login com o Twitter. Então a gente precisa armazenar as informações que o Twitter traz para nós do usuário, para a gente poder fazer a comparação desses dados e decidir se a gente autentica ou se a gente não autentica. Essa Notification Client, o que isso serve no nosso sistema? Nós vamos trabalhar com o sistema de notificação no browser. Então você já deve ter visto que de vez em quando você entra em alguns sites e o site pede permissão para realizar uma notificação na sua área de trabalho em determinado evento. A gente vai trabalhar com isso também. Como a gente não tem o cliente definido de notificação, provavelmente a gente vai usar o OneSign-On. Ele traz alguns parâmetros do usuário, por exemplo, lá na plataforma de notificação a gente tem o ID do nosso usuário e alguns outros dados que a gente precisa guardar para poder manipular isso de uma forma mais interessante. Então a gente já sabe que a gente vai ter essas duas tabelas, mas a gente vai implementar os campos delas posteriormente. Dando sequência aqui, a gente tem, além dos usuários, a gente já começa aqui agora nessa outra extensão, as instituições, que as instituições são as instituições financeiras.
Então são os bancos, as corretoras, esse tipo de instituição. Que a gente está trabalhando com um grupo, um software de gestão de grupos de investimento. O investimento ele tem que estar relacionado a uma instituição financeira, que é o intermediador, ou vamos deixar só como intermediador para a gente entender de uma forma mais simples. Então a gente tem a instituição financeira que está no meio desse processo. Então a gente precisa manter o registro dela. Como a gente só precisa saber qual é, a gente deixa somente o nome dela. A gente podia até deixar o número dessa instituição, que a gente pode, depois a gente pensa como é que nós vamos fazer, se a gente vai usar o número, que cada instituição financeira possui um número, por exemplo, o Banco Itaú é 341, o Banco do Brasil, se eu não estiver enganado, é 01. E aí a gente vê se a gente usa isso no próprio ID ou se a gente vai criar um campo à parte para fazer isso de uma forma mais simples. Na hora que a gente chegar nesse ponto, a gente vai conversar sobre isso. E deixa a sua opinião também sobre o que você acredita ser mais interessante para a gente poder decidir isso junto. Além das instituições, a gente tem os grupos propriamente dito, que é o que trouxe a essência do nosso sistema. O grupo ele é composto por pessoas e investimentos. Então, o registro da tabela grupos, a gente só vai precisar guardar o seguinte: o nome do grupo, a instituição a qual esse grupo está relacionado e o montante total que esse grupo tem investido. Após isso, a gente vai ter um relacionamento de grupos e usuários através de uma tabela User Group. Que aí a gente vai ter a chave estrangeira para usuário, chave estrangeira para grupo e a permissão. O que essa permissão quer dizer? É a permissão do usuário naquele grupo. Então, por exemplo, eu posso ter o usuário administrador do grupo, eu posso ter o usuário de nível básico no grupo, eu posso ter o usuário de nível de edição de dados no grupo, eu posso ter o usuário de nível analista de investimento no grupo, que ele tem aquela permissão naquele grupo, mas não tem essa permissão em outros grupos. Se ficou alguma dúvida, comenta aí para a gente poder bater o papo. Depois, vinculado à instituição financeira, a gente tem o produto, que é o produto do investimento, aonde a gente consegue investir. Então a gente tem a instituição, o ID, que vai ser um ID autoincremento, até aqui eu acho que eu não marquei ele como autoincremento, eu tenho que mudar depois. O nome desse produto, uma descrição para ele, a taxa de juros que ele rende ao investidor e o indexador, que geralmente é uma sigla que pode ser o CDI, Selic e etc. Depois do produto, a gente já sabe que existem os produtos, então a gente pode deixar o usuário fazer uma transação no produto, ou seja, a transação é o fato de investir ou resgatar o investimento. Aí aqui a gente traz o ID do produto, o ID do grupo, porque esse investimento ele tem que estar relacionado ao grupo para gerar o montante do grupo, o dono do investimento ou do resgate, o ID dessa movimentação e o valor dela, o montante da movimentação. Por exemplo, fiz um investimento de R$1.000 ou então fiz um saque de R$1.000. Ele vai estar nessa tabela de transação. E o tipo, se a gente entrar aqui, a gente vai ver que o tipo ele pode ser investimento ou resgate. Então, por exemplo, faço um investimento hoje, daqui 6 meses eu preciso reportar o resgate desse investimento porque ele vai vencer, às vezes num prazo maior, às vezes num prazo menor. Então, gente, é isso. Esse é o nosso modelo de dados. É uma coisa simples. O nosso objetivo não é ficar criando uma série de complicações, porque essa série de vídeo, a minha intenção com ela é trazer uma introdução intermediária ao framework para a gente poder depois seguir com outras atividades interessantes. Então, eu busquei deixar esse modelo de dados um pouco simples para a gente poder desenvolver ele rapidamente. Então deixa a sua opinião, não deixe de opinar. Isso é muito importante para a gente saber como é que está o progresso do grupo como um todo. Então, se você já está aqui nesse vídeo, se você ainda não chegou nesse vídeo, ainda não assistiu, deixa um comentário lá no progresso que você está tendo nos próximos vídeos e tudo mais. Não deixa de interagir não, porque o grupo é nosso, pessoal, o grupo é nosso. Então a gente se vê no próximo vídeo, eu vou tentar gravar ele ainda hoje, mas não garanto não. A gente se vê aí. Até logo!